Sessão plenária ordinária, convidando a todos para ficar de pé e ouvir cantar o hino farmacêutico. Gostaria de registrar a presença dos senhores e senhoras, doutora Maria de Fátima Cardoso Aragão, nossa conselheira federal, doutora Patrícia Mello, assessora jurídica. Agradecemos ainda a participação dos nossos espectadores que estão nos assistindo ou nos assistirão pelas nossas redes sociais. Gostaria de pedir aos senhores os destaques da ata da 10ª reunião plenária, perguntando aos senhores se há algum comentário ou correção a ser apontada. Tendo todos a oportunidade de se manifestar, nada mais devemos alterar. Peço que todos que aprovam permaneçam como estão. Abstenção? Não há. Então fica o texto aprovado a partir das considerações que já foram feitas previamente. Passaremos a tratar a leitura das informações de interesse público e dos farmacêuticos, seguindo a ordem, leitura de informações dos diretores e, posteriormente, leitura das informações dos demais presentes.
do Ciência, que desde a publicação do Diário Oficial da União, no dia 30 de outubro, passou a vigorar a Lei 13.895 do ano de 2019, que aprova a Política Nacional de Prevenção ao Diabetes e da Assistência Integral à Pessoa com Diabetes no âmbito do SUS. A legislação institucionaliza diretrizes e campanhas de divulgação e conscientização sobre a importância e a necessidade de medir regularmente os níveis glicêmicos e de controlá-los. A legislação também traz como diretriz o apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico voltado para o enfrentamento e o controle do diabetes, bem como dos problemas a ele relacionados e seus determinantes. Trata também da formação permanente e continuada dos trabalhadores da rede de serviços de saúde, profissionais, pacientes e cuidadores. Informo também que Sergipe foi um dos destaques no 15º Encontro Nacional de Fiscalização em Brasília, nos dias 7 e 8 de novembro. A instituição, através de seu presidente Marcos Rios, apresentou o projeto instrucional Educar para Fiscalizar. A palestra Educar para Fiscalizar mostrou que a educação é capaz de mudar positivamente a profissão. Um dos objetivos do projeto é desmistificar o exercício da fiscalização para os responsáveis técnicos e empresários, reforçando que a assistência farmacêutica em nosso Estado e empresários. Reforça-se que a assistência farmacêutica em nosso Estado é deficitária e muito disso se deve à forma pejorativa como a fiscalização foi tratada durante muitos anos. Nessa nova visão, a fiscalização não é necessariamente punitiva, ela é orientativa também. Na oportunidade foram distribuídos o fascículo 1 do projeto. Também participaram, representando o Conselho Regional de Farmácia do Estado de Sergipe, o farmacêutico fiscal Dr. Antônio Vital Souza Cerqueira Júnior e o assistente administrativo André Rezende. A secretária-geral do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Sergipe, Elisete Maria Jesus, e o conselheiro federal suplente e integrante da Comissão Jovem Farmacêutico do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Sergipe, Dr. Genival Araújo Júnior, estiveram presentes na primeira edição do Fórum de Educação em Saúde e Criatividade para Farmacêuticos, realizado pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia, com o apoio do Conselho Federal de Farmácia, entre os dias 14 e 16 de novembro, em Salvador. O evento contou com uma extensa programação, repleta de oficinas artísticas e técnicas, palestras e mesas redondas, a fim de fazer com que os farmacêuticos e estudantes conheçam metodologias e tecnologias que permitam o resgate da cultura local para estimularem os cidadãos a serem mais ativos na prevenção e no uso correto do medicamento. O Conselho Regional de Farmácia do Estado de Sergipe parabeniza o Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia pelo evento e já sinalizou junto ao Conselho Federal de Farmácia que Sergipe seja o próximo estado a receber o evento. No último dia 20, o Conselho Regional de Farmácia do Estado de Sergipe realizou mais uma edição do projeto de educação continuada, ciclo de palestras, desta vez voltado para a área de oncologia. Tivemos a palestra Farmacêutico nos Cuidados Paliativos, ministrado pela doutora Anne, e o farmacêutico Dr. Valmir Paes, ministrando a palestra Medicamentos Biosimilares, Uso e Perspectivas. O Conselho Regional de Farmácia do Estado de Sergipe reitera seus agradecimentos aos farmacêuticos e demais colaboradores que têm contribuído para a formação continuada dos farmacêuticos e estudantes de farmácia em nosso estado. No dia 21 do mês de novembro foi comemorado o Dia Nacional da Homeopatia, data lembrada pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de Sergipe, que veiculou a entrevista com a farmacêutica doutora Ana Paula Belisário, fazendo em nome dela uma homenagem a todos os farmacêuticos homeopatas em nosso estado. Presidente do Conselho Regional de Farmácia de Sergipe, juntamente com a conselheira federal, estiveram presentes na plenária do Conselho Federal de Farmácia, que aprovou na última sexta-feira, dia 22 de novembro, a resolução que disciplina o pagamento das multas
ou das anuidades aos conselhos de farmácia no ano de 2020. Pela primeira vez na história das entidades, as anuidades não sofrerão reajuste previsto no artigo 6, parágrafo 1º da Lei 12.514 de 2011. A maioria dos conselheiros votou pela manutenção dos valores atuais durante o próximo ano. Os valores também foram mantidos, os mesmos de 2019, para os estabelecimentos farmacêuticos e para os técnicos. Outra novidade é que o vencimento será até o dia 5º útil do mês subsequente. Permaneceram ainda os descontos sobre o valor integral de 15% quando pagos da primeira mensalidade em janeiro e 10% em fevereiro, e o parcelamento do valor integral em até 6 vezes. A resolução ainda menciona benefícios em vigor para o farmacêutico como critérios de isenção. Na mesma plenária do Conselho Federal, foi aprovada a resolução que dispõe sobre as atribuições do farmacêutico na logística de importação e exportação, armazenagem, operador logístico, transporte nos modais terrestre, aéreo e fluvial e demais agentes da cadeia logística de medicamentos. A proposta foi apresentada pela assessora técnica da Associação Nacional de Farmacêuticos Atuantes em Logística, ANFARLOG. Informo que o Conselho Regional de Farmácia de Sergipe recebeu sentença judicial em trânsito em julgado, protolada nos autos da ação anulatória de crédito fiscal, número 080 do 2754, dígitos 47.2019.4.05.8500, movido pela empresa Farmácia 4SD Limitada, em face do Conselho Regional de Farmácia de Sergipe, onde foi reconhecida a nulidade do crédito fiscal existente nos autos do processo número 08094, dígito 80.2019.4.05.8500, cobrada pelo meio da CDA número 873 de 2018, no valor de R$ 3.500. Esclarecemos que a citação ao CRF Sergipe aconteceu em 12 de julho de 2019, entretanto, não foi apresentada defesa, deixando transcorrer o prazo que lhe foi destinado. Consta nos autos da vinculação do advogado anterior. No processo de uso no processo mencionado, o CRF foi condenado em honorários advocatícios e custas processuais, conforme sentença anexada ao processo. Na oportunidade, ressalto que o controle dos processos judiciais em trâmito junto à assessoria jurídica para conhecimento, ele já foi passado diretamente para a nova assessora de jurídica, que está revendo todos os processos e dará seguimento às ações que lhe forem pertinentes. E por último, a diretoria do Conselho Regional de Farmácia de Sergipe presta condolências à perda familiar da doutora Rosa de Lourdes Maris. Feito meus informes, abro inscrições para se manifestarem informes. Eu só tenho uma dúvida. Sim. O doutor Vival, ele ainda está estudando no conselho? Sim. Ele não é participar da comissão? Sim. Ele não é professor de uma outra universidade, dando uma disciplina inerente ao formato assim, que é nossa, né, digamos assim? Sim. Pode. Ele não transferiu o CRF, ele não precisa ter CRF aqui no nosso chat para mostrar a aula. O CRF dele é Sergipe ativo. Mesmo caso do Daniel. Ele não precisa, a mesma casa que Daniel, que está em outro estado também. Ele não precisou, ele não teve a necessidade de transferir para o CRF. Então, como ainda está ativo aqui, o que mais? Doutor Fábio, faço uso da palavra. Bom, a todos e a todas, rápido. É só para informar que ainda não está sendo divulgado, mas acho que até quinta-feira está pronta a divulgação
No próximo dia 6, a SBRAF Regional Sergipe, com apoio do Conselho Regional de Farmácia, vai promover aqui nesse auditório, às 14 horas, uma oficina Farmácia Hospitalar, onde será abordado alguns temas. Dentre eles, a participação do farmacêutico na equipe multiprofissional de terapia nutricional, o papel do farmacêutico clínico numa unidade de internação de infectologia, a comunicação interprofissional e profissional-paciente, e também vai ser compartilhada uma experiência do hospital aqui do nosso estado sobre o projeto do Ministério, junto com algumas instituições, isso é no Brasil todo, mas vai ser um exemplo aqui de Sergipe, de reestruturação dos hospitais públicos. Então, todos os indicadores, todas as exigências, o que eles fizeram de intervenção, vai ser compartilhado aqui com todos. O evento vai ser gratuito. Eu acredito que até quinta-feira já começa a divulgação e as inscrições no site da SBRAF. É isso. Mais alguém gostaria de dar? Eu estou vendo. É informe que eu vou falar. É informe que eu vou. Pode usar. A Sociedade de Farmácia Clínica agradece ao apoio do Conselho de Farmácia e nós estaremos realizando agora no próximo dia 30 de novembro, sábado, no auditório da Unip, o workshop em implementação de serviços clínicos e indicadores de resultados. Na programação, nós contamos com algumas palestras. O cuidado farmacêutico tem contribuído para a melhora dos indicadores de saúde da população, ministrado pela farmacêutica Michele Nunes, do Hospital Universitário do Rio Grande, Hospital Universitário e Maternidade do Rio Grande do Norte. Design de serviços clínicos farmacêuticos na farmácia comunitária, ferramentas de implementação, pelo professor Divaldo Lira, da Universidade Federal de Sergipe. Bases para o desenvolvimento de indicadores de resultados do cuidado farmacêutico, pela farmacêutica Vanusa Barbosa, do HCOD de São Paulo. E à tarde nós teremos algumas oficinas, para que no final nós possamos fazer um consenso de indicadores essenciais e iremos fechar com os resultados. É possível selecionar indicadores capazes de demonstrar o impacto do cuidado farmacêutico nos diferentes serviços e aí finalizaremos. E aí eu agradeço o apoio do sindicato, o apoio do Conselho de Farmácia, o apoio da UNIT, o apoio do Psicofase, da Universidade Federal de Sergipe, né? Obrigada. Boa noite a todas. Gostaria de informar que, além do que foi dito pelo nosso presidente, né, em relação à resolução que disciplina o pagamento da anuidade, né, que não vai haver reajuste, o parcelamento continuará em 6 vezes, o desconto até dia 5 de fevereiro, porque agora vai ser pelo 5º dia útil, tá? Porque para evitar multa, né? Foi aprovado também em plenária do CFF que os vencimentos serão para o dia 31 de janeiro, 28 de fevereiro, mas que poderá serem pagos até o dia 5º útil do mês subsequente. Tá? Gostaria também de informar que o CFF também aprovou uma nota em defesa da qualidade do serviço da diálise no Brasil e pela atuação clínica do farmacêutico junto à pessoa com doença renal crônica, e que a nota está exposta no site do CFF. Gostaria de informar também, com muito zelo e alegria, né, a escolha do nome do profissional farmacêutico que receberá, né, a comenda da Ordem do Mérito Farmacêutico, referente ao ano de 2019, alusivo ao dia 20, que é o dia do farmacêutico, né? A escolhida foi a nossa colega querida, competente, né,
pela qual a gente tem grande gratidão pela contribuição que fez no nosso Estado em relação à valorização, né, dos farmacêuticos, principalmente em farmácia comunitária, pelo seu desempenho no Sindicato dos Farmacêuticos, que será a Daniela Santos Oliveira. Né? Esse ano nós saímos um pouco da questão das academias, da escolha dos professores, né, para deixar para lograr nos próximos anos, porque é a primeira vez na história que uma sindicalista é homenageada, né, no nosso Estado. Gostaria de dar também os parabéns ao CRF pelo projeto Educar para Fiscalizar, né, que teve uma grande importância a palestra do Dr. Marcos sobre esse projeto no último dia 8, em Brasília. Em relação à questão do Dr. Genival Júnior, né, ele vai continuar na comissão de farmácia comunitária, mesmo ele trabalhando, mas estando inscrito aqui no nosso Estado. O CRF dele pertence aqui, portanto, ele continuará sendo nosso representante na comissão. Gostaria de dar meus pêsames, externar a minha sincera, doutora Rosa, minhas sinceras condolências pelas perdas desse ano dos seus familiares. E, por fim, desejar uma excelente palestra, ou uma excelente plenária para todos. Então, eu gostaria apenas de fazer um convite para um evento que vai acontecer aqui na quinta-feira, dia 28, às 19 horas, em alusão ao Dia Nacional da Homeopatia, que chama A Prática da Homeopatia em Sergipe, a colaboração para os cuidados com a depressão. Esse evento ele é aberto a toda a comunidade, a toda a sociedade. As inscrições podem ser realizadas aqui mesmo pelo CRF, através dos nossos telefones, ou através do contato da Farmácia de Manipulação Vita, que é o 991 41 0774 ou 3211 5378. Boa noite a todos, a todas. Viemos aqui fazer 2 informes. Primeiro, curso de aplicação de injetáveis, dia 13 e 14 de dezembro, dia 13 à noite, das 7 às 22h30, e dia 14 a prática pela manhã e pela tarde. Então, muitas solicitações do curso de injetáveis, e aí a gente está lançando a última edição, parceria com a Liga de Bioquímica, então todo o dinheiro vai para a Liga, e a gente entra só com a parte teórica e prática, práticas em duplas, tá? Entre os alunos. Então, um curso bem legal, estamos na 17ª edição. Queremos que, se vocês puderem nos ajudar a divulgar, para ajudar bastante a Liga nesse final de ano. E o segundo informe é o nosso projeto, a Insulina de Amor, que basicamente a gente, nos consultórios farmacêuticos dentro do CASE, nós observamos que os pacientes, quando tinham que pegar nova caneta de insulina, eles devolviam a caneta usada para pegar a nova. E aquilo ali gerava um lixo ambiental muito grande. O Estado tem que custear para incinerar essas canetas, é um lixo muito grande. Então, tivemos a ideia de pegar essas canetas, desmontá-las e transformar uma caneta esferográfica, né? Então, a gente está recolhendo o lixo, transformando em caneta esferográfica e vendendo a R$5. Então, um projeto ambiental e social. Todo o dinheiro é para auxiliar os pacientes alguns insumos que eles precisem, glicosímetros, tiras, as agulhinhas para a própria caneta. Então, é um projeto social e ambiental. Puderem divulgar, o laboratório, a Liga agradece bastante esse projeto social. Não é nada destinado para mim, mas para a Liga Acadêmica, para o laboratório e para os pacientes, né? Esse dinheiro é todo revertido para os pacientes que precisam muito, muito da nossa ajuda. Tem paciente que usa a mesma agulhinha, para vocês terem uma ideia, um mês.
porque não tem dinheiro para comprar água limpa. Tá bom? Obrigado. Tá? De fato, professor, quem está na assistência pública se depara muito com esse problema do uso das insulinas, né? Eu acho que é um momento muito importante pelo que vocês têm feito. Esgotados os informes e comunicados, prazo para a continuação do ponto de pauta, convidando o doutor. Vai dar certo? Claro. Doutor Fábio Ramalho. Não está é pronto? assim, pior. Eu não estou só observação. Esse processo aí. Olha, a última plenária, a próxima plenária é a última. Gente, foi retirado do ponto de pauta o item que destaca do CRF Júnior. Tá, então, a pedido do doutor Fábio, foi retirado do ponto de pauta e será colocado no ponto de pauta na... Talvez consiga no final. Tá, ô Marcos, licença. Só com relação ao nome que ficou o debate na discussão na plenária passada, aí nós solicitamos uma apreciação do jurídico que comprovou que esse mesmo projeto existe em outros regionais e que não tinha nenhum impacto negativo para a instituição ou para o projeto. Então, com relação ao nome, não teria nada que impedisse a utilização. Né? Não é isso, doutora Patrícia? Então, agradeço. A senhora colocou isso por escrito? Eu mandei por e-mail, pedindo para ela dar uma apreciação com relação ao nome. Mas posso? Por favor, é mesmo. Porque, na verdade, como eu suscitei um questionamento na questão da levantamento protocolo. Boa noite a todos. Quando o Fábio solicitou a manifestação jurídica, eu justamente perguntei o motivo do questionamento, porque toda provocação, ou melhor, toda análise jurídica vem de uma provocação. Né? E aí ele disse, não, simplesmente o que foi colocado é o porquê do nome Júnior. Então, assim, diante do que foi colocado, assim, impedimento de ordem jurídica, não encontrei. Né? Então, se o motivo da provocação tem algum outro questionamento dentro do próprio projeto, aí tem que ser reanalisado. Mas, em relação ao nome, não tem nenhum impedimento de ordem legal. É porque tem exemplos de outros regionais, também de outros conselhos, sempre do Conselho de Medicina também, que eu verifiquei, que eles também adotam essa nomenclatura e não tem nenhum no âmbito jurídico ilegalidade. De qualquer forma, doutora, faça por escrito essa manifestação. E aí, No caso, a resposta. Isso. A provocação e resposta. Doutora, Fábio, eu retiro de pauta. Retiro de pauta e aí finaliza na próxima. Só está faltando. Se der tempo no final, tá bom. Tá certo, mas não tire, não. Deixa eu acabar. Tá, então eu vou passar para a pauta eu vou inverter a ordem. Doutora Larissa apresenta o plano anual de fiscalização e posteriormente a gente apresenta isso. Tá, doutora Larissa, tá tudo ok? Tá. Uma palavra é sua. Boa noite mais uma vez. Então, como a gente cumpre regimentalmente, né, todo ano, essa proposta do plano anual de fiscalização para o exercício seguinte, ele tem que ser aprovado em plenária. Né? Então, no último dia 30 de outubro, a gente mandou para todos os conselheiros a minuta, ou seja, a proposta, né, de atualização, e eu estou trazendo ela aqui hoje. Para a gente não se delongar muito, eu só vou destacar o que realmente tem de diferente do atual exercício para o ano que vem. Se alguém tiver alguma observação, eu vou pedir para que a nossa secretária, por favor, anote. Se for o caso da gente precisar discutir, a gente discute. E, na pior das hipóteses, a gente transfere a aprovação para a próxima plenária, porque ainda tem tempo hábil. Mas a ideia é que fosse enviado para vocês com antecedência justamente para que a gente já finalizasse
eficácia hoje, porque quanto antes a gente enviar para a Confisc, melhor. Então, o que a gente tem de diferente, o primeiro ponto é o seguinte: o número de kits de fiscalização eletrônica móvel. Até esse ano nós não tínhamos, nós não usávamos, na verdade a gente não usa a fiscalização eletrônica móvel, porém a gente mudou o sistema, né? Hoje a gente usa o Sagicom, que já tem a plataforma da FENS, e fizemos a aquisição de um tablet. O nosso fiscal ele já começou a usar em caráter de teste. Então, a nossa expectativa é que no ano que vem a gente já utilize definitivamente. Então, aqui tem a alteração de que a gente não tinha nenhum kit e passamos a ter um. A segunda alteração vem aqui no item diretrizes do regional, no subitem farmácia equivalente hospitalar pública. Quando a gente fala do item clínicas de vacinação, foi acrescentado, porque até então não tinha, né? Mas agora com a alusão da resolução 654 do ano passado, e que regulamenta todo o serviço de vacinação, a gente já contemplou no PAF do ano que vem. E tem uma observação aqui de que a partir de maio de 2020, os serviços de terapia antineoplásica, eles serão cobrados os requisitos expostos na resolução 640, que quer dizer que o profissional farmacêutico que atue no setor ele tem que ser especialista dentro dos requisitos determinados lá pela resolução. E aí o prazo que a resolução dá para a regulação é até abril do ano que vem, portanto a partir de maio a gente já tem que cobrar. E com relação aos serviços de vacinação, como eu citei, a gente vai cobrar os requisitos a partir da 658 de 2018. A mesma observação entra no item de farmácia equivalente hospitalar privada, porque na verdade essas resoluções elas abrangem tanto o âmbito público quanto privado, né? Uma outra alteração é com relação à transportadora de medicamentos ou produtos farmacêuticos, que até o PAF desse ano a gente só exigia uma RT mínima de 4 horas. E aí a gente acabou fazendo a alteração para 8 horas, com base na RDC da Anvisa desse ano, a 304, que é o RDC mais recente, e com base também, como a gente já tinha, nas resoluções CFF 433 e 626. Até esses pontos, alguém tem alguma observação, gostaria de acrescentar, questionar? A gente só fez realmente acréscimos que estavam de acordo com as resoluções mais recentes, né? Que a gente tem que exigir. Tudo bem até esse ponto? Eu preciso parar, né? Então, quando a gente passa para diretrizes para a autuação dos estabelecimentos privados, era uma falha nossa em que a gente não acrescentava a questão da intimação no PAF. Na verdade, já é uma prática, né, quando há necessidade da intimação, que é justamente quando a gente convida o responsável legal para vir regularizar alguma situação do estabelecimento aqui, já era feito, eu só fiz acrescentar no PAF porque eu percebi que era um ato falho, realmente não tinha, tá? Aqui a gente acrescentou o item de quando verificada a presença do farmacêutico não registrado na certidão de regularidade. A gente até já teve algumas situações dessa, trazida em plenária, né, de haver um profissional farmacêutico no estabelecimento no momento da fiscalização, porém, esse profissional ele não estava registrado na certidão. E aí a gente acabou contemplando essa situação também no PAF porque ela não estava. E aí diz que na realidade será lavado em termo de intimação com orientação em prazo de regularização. Porque o mais importante é o profissional farmacêutico estar presente. Então, se o fiscal tem um profissional presente que não consta na certidão, ele não recebe uma auto de infração, e sim uma intimação para que o responsável venha regularizar, o profissional venha regularizar. Esse item é um item que não está contemplado no PAF desse ano. Alguém gostaria de falar algo? Não? E com relação ao posto de medicamento em não conformidade, a gente também acrescentou a questão da intimação, que já era feita, novamente, já é uma prática, porém não constava no PAF. Com relação ao item 2.5, que é diretrizes para a atuação dos estabelecimentos do setor público, essa é uma novidade que a gente trouxe, na verdade, desde o PAF de 2019, que a Confisc, a partir da 648, ela permitiu que a gente estabelecesse diretrizes diferentes entre público e privado. Entendendo que no âmbito público a gente pode ter algumas especificidades, e aí o CRF pode lançar mão de estratégias diferentes, né? Isso é permitido pela Confisc. Mas no caso aqui não tem nenhuma diferença não. Assim como no setor privado, a gente acrescentou a questão da intimação, que já era feita, mas que não constava. Da mesma forma que no privado, quando verificada a presença do farmacêutico não registrado, a gente segue com intimação e orientação com prazo para regularizar. E em demais situações que
não estejam contempladas ou que já não eram contempladas anteriormente, a gente acrescentou também a intimação que já é feita, mas que não constava. Alguma dúvida, alguma questão? Com relação às metas da fiscalização, na verdade, isso aqui é uma simples atualização numérica, né? Na verdade, essa meta ela é determinada pelos índices da 648. Então, na 648 fala que a gente precisa fiscalizar no mínimo 4 vezes estabelecimentos da capital e região metropolitana e no mínimo 3 no interior do estado. Porém, como a gente só tem um fiscal e quando a gente faz essa conta, que é baseada no número de estabelecimentos, a gente vê que é humanamente impossível fazer 4 em 3. Então, já há alguns anos é solicitada por FIS, que isso é inclusive anterior à nossa gestão, a permissão para que a gente reduza esse índice. Então, na verdade, se a gente faz no mínimo 3, capital e região metropolitana, e no mínimo 2, interior do estado. E aí, quando a gente faz essa conta multiplicada pelo número de estabelecimentos, vai dar então uma projeção total para o ano de 2020 de 3.055 fiscalizações. Sendo que na capital serão 1.356, região metropolitana 393 e inspeções do interior 1.306, né? Somando dá um número total lá em cima. Aqui, em abrangência da fiscalização, também está tudo em amarelo, porque na verdade são números que são conseguidos através da quantidade de estabelecimentos que são registrados no momento em que é atualizado o PAF. Também, aqui a gente tem o número de profissionais farmacêuticos e o número de habitantes. Então, são números que são apenas atualizados, né? Não é nada que, na verdade, seja gerado por nós. O que é gerado por nós é essa questão aqui, que são os regionais. Então, desde o ano passado, ou melhor, desde 2019, que é o exercício atual, a gente dividiu o interior do estado, ao invés de ter apenas 3 regiões, em 6, né? Que obviamente não altera o número de municípios, é lógico, mas a gente fez uma divisão para ficar, em termos de rotas e de programação mensal, mais fácil. Então, a gente mantém essa divisão de 6 rotas no interior do estado. E aqui está tudo em amarelo, porque primeiro a gente acrescentou as divisões em rotas da capital e região metropolitana, que até o exercício desse ano não constava. Isso é só para ficar mais transparente para o profissional farmacêutico e para o proprietário quais são as rotas. Não quer dizer que essas rotas elas sejam divulgadas, porque isso é estratégico do CRF. Ou seja, não há divulgação de qual rota o fiscal está. Mas é direito da categoria saber qual é o racional das rotas. Então, aqui está claro, estão claras as 4 rotas que abrangem a capital e região metropolitana e as 6 rotas que abrangem o interior do estado. A gente acabou colocando em amarelo porque, como 2019 foi o primeiro ano em que a gente fez essa divisão em 6, havia uma divisão anterior, ou melhor, uma divisão atual. E para 2020 a gente propôs uma reformulação dos municípios, porque na prática o fiscal viu que a divisão atual ela não estava muito lógica para algumas regiões, a gente só fez uma modificação de um reajuste para ficar uma rota mais lógica, né? E a gente ter economia de tempo, de combustível e tudo isso, tá? Mas é só para a gente deixar o processo mais transparente mesmo. E aqui a gente tem, eu acho que por fim, em questão das atualizações, o orçamento destinado à fiscalização, porque o nosso plano, ou melhor, o nosso planejamento orçamentário para 2020 ele já foi feito, né? Então, baseado no planejamento orçamentário que já foi feito, inclusive que já está aprovado, né? Foi aprovado acho que na plenária passada, não é isso? Então, como ele já foi aprovado, a gente só transcreve aqui. Então, estão previstos para 2020 um gasto total de combustível de R$ 7.600, sendo que deste total, 5.900 no capital e região metropolitana, que realmente concentra a grande maioria dos estabelecimentos e o grande número de fiscalizações. E aí a gente tem esses índices que a gente acabou até projetando o mesmo gasto do exercício 2019, se tiver alteração, vai ser uma alteração muito pequena. Gastos por diárias estão previstos no valor de 22.260 diárias do farmacêutico fiscal para viagens ao interior do estado. Salários e encargos, R$ 3.284, R$384.290,24, sendo que aqui, na questão dos salários e encargos, a gente já acrescentou o segundo farmacêutico fiscal, né, que a gente sabe que o resultado do concurso está ainda em aberto, deve sair em definitivo no dia 6 de janeiro. E aí, por conta do prazo que é necessário a partir das eleições,
Esse segundo farmacêutico fiscal, ou segundo farmacêutico fiscal, só pode ser contratado a partir do mês de abril, porque tem que ser respeitado o prazo de 6 meses, né? Antes ou depois da eleição. Mas aqui a gente já contempla, então, pensando na contratação a partir do mês de maio. Então, no planejamento orçamentário de 2020 já consta esses gastos, né? Com salários e gastos. Manutenção do veículo está prospectado em torno de R$4.000. E aí o total de gastos do setor para 2020, né, que é o mesmo número que consta no plano orçamentário, está alçado em R$418.150,24, correspondendo a um percentual de 10,9% de todo o planejamento orçamentário do CRF para 2020. A única observação que eu vou fazer aqui no final é que, para os números de estabelecimento, aquele valor que a gente colocou, de fiscalização, mais de 3 mil fiscalizações, a gente ainda está considerando um farmacêutico fiscal. E essa observação ela vai ser feita com o COFINS. Por quê? Porque como esse segundo farmacêutico fiscal só pode ser contratado a partir de maio, na realidade, né, seria final do mês de abril, a partir de maio, né, pensando em questões logísticas e em questões de ambientação desse farmacêutico fiscal, os primeiros meses ele vai fiscalizar ainda com vital, porque tem que aprender as rotas, né, tem que aprender todo o trâmito, principalmente as rotas do interior. Né? E aí, esse farmacêutico fiscal só deve, de fato, fiscalizar sozinho e começar a gerar números no final do ano. E aí a gente acabou não computando, porque aí ficaria muito incerto a gente computar esses números. Então a gente achou que seria mais fidedigno contar com os números desse segundo farmacêutico fiscal apenas por parte de 2021. Obviamente, quando a gente fizer o relatório oriundo do PAF de 2020, aquele número de fiscalização ele tem que ser maior. Porque mesmo que o farmacêutico só comece no final do ano, mas ele vai ter algum quantitativo. Então a gente espera que no relatório o número seja maior, né? Mas para efeitos de PAF, para a gente não gerar uma expectativa que a gente pode não cumprir, né? O que vai ser explicado com a física, que a gente só está contando com o número de apenas um farmacêutico por enquanto. Essas são as alterações propostas para o PAF do ano que vem. E aí eu deixo aberto então para os demais conselheiros e diretoria com as suas considerações. Larissa, brilhante o trabalho estratégico, né? E aí eu vou abrir para os destaques. A plenária fica aberta aos destaques. Não tendo destaques, eu vou abrir para a votação. E aí vou abrir para a votação e pergunto os conselheiros, os que aceitam, que aprovam volta ali. 2018. Vai ser 6, 18 de novembro. Não, a data. Porque mudou. Mas aí, essa data, porque era a data da plenária. É porque acabou tendo a operação da plenária. É o ano. Foi. Como eu sei que eu aprovei. Mas eu vou ajustar. Mediante essa correção sugerida, eu pergunto e peço aos que aprovam permaneçam como estão. Contrários, não há. Abstenção, não há. Então fica aprovado por unanimidade o texto apresentado com a correção da data. Ok? Doutor Fábio, voltamos para o ponto. Então, com a palavra, eu peço que seja um pouquinho mais sucinto. Bom, então a pauta é a aprovação da deliberação da criação do CRF Júnior. Como a nossa assessora jurídica já comentou, em relação ao nome não teria nenhum impedimento, vai fazer o parecer por escrito. Foram atendidas todas as sugestões que foi debatido, chegamos no consenso, foi ajustado o texto, contemplando as sugestões de todos os conselheiros. A doutora Clara fez uma nova revisão agora, só encontrou uma palavrinha que está em excesso, que eu já vou retirar, mas assim, como já foi lido e as contribuições, assim, eu queria só repetir 2 pontos. Um, que é para deixar claro que a gente ajustou o número quantitativo dos membros, atendendo a solicitação do plenário, que a composição deverá contar com 2 membros de cada faculdade ou universidade,
sendo um titular e um suplente. Foi assim que ficou pactuado, e essa mudança, que eram 3, a gente baixou para 2, sendo um titular e um suplente. Fica aprovado então por todos esse ponto. Também aí, Fábio, aquele ponto da... A duração do vínculo deles com a gente tirou de 1 ano, colocou de 6 meses, podendo renovar por mais 6 meses, como foi contemplado, como foi solicitado. A questão da seleção também. Como é? A questão da seleção tem que ter cursado 50% do Sim, foi contemplado também. Tem que ter passado de 50% do curso, cursar a disciplina, não de deonto, né? Mas a gente vai fazer um treinamento de nivelamento, treinamento sobre as normas, as legislações, as resoluções que a gente utiliza aqui no Conselho. Então todos vão passar por esse treinamento para iniciar como foi sugerido. Então no item, no artigo 3º, tem assim: todos passarão por capacitação inicial, fazendo esse nivelamento. E por fim, foi aquela questão de algum compromisso financeiro, que eles não estão autorizados a assumir nenhum compromisso financeiro em nome de ninguém, desde que qualquer situação que eles necessitem vai passar pela diretoria para ser deliberado, e se for algum tipo de aquisição tem que passar pela CPF, normal, como é qualquer coisa. Aqui não pode se comprar de qualquer coisa de qualquer jeito, né? Então assim, foram as contribuições, foram essas alterações, e aí eu coloco para aprovação. Desculpa, vou passar para o presidente aqui. Esses foram os destaques que foram trazidos, todos os principais pontos foram lidos novamente, e aí agora a gente vai botar em votação, e aí eu pergunto aos senhores, os que aprovam permanecem como estão, contrários, não há, abstenção, não há, então fica o texto aprovado conforme apresentado nesta plenária. Vamos agora, gente, para os... Ok, gente, agora é o que ocorrer, tá? Vamos para o item o que ocorrer. Alguém quer fazer alguma colocação? O plenário está aberto para quem queira fazer qualquer colocação. Não tendo qualquer manifestação do plenário, agradecemos a participação dos espectadores e vamos finalizar a primeira etapa da nossa atividade na noite de hoje. E aí agradeço mais uma vez a todos os espectadores e vamos finalizando o dia.